boa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os psicofármacos e as alterações metabólicas. Tem gente da psicologia, da nutrição, da medicina, e acho que é muito importante a gente estar aqui para a gente ter uma visão mais ampla, porque é um tema muito complexo, que está muito presente na nossa prática, e a gente, enquanto profissional, né, no caso, vocês, enquanto estudantes, vão se deparar muitas vezes com isso no futuro de vocês, na prática clínica de vocês, ou até mesmo durante os estágios, e é importante que a gente entenda um pouquinho os mecanismos que estão por trás, até para a gente conseguir orientar melhor esse paciente, para a gente trabalhar isso melhor com ele, conseguir discutir isso em equipe também, né? Eu, enquanto psiquiatra, eu tenho muito contato com os psicólogos dos meus pacientes, encaminho meus pacientes com frequência para a nutrição também. Esses dias eu até estava discutindo o caso com um dentista, porque a minha paciente estava apresentando um bruxismo medicamentoso. Então, esse diálogo interdisciplinar é fundamental para a gente ter o melhor cuidado possível para o nosso paciente. Para me apresentar um pouquinho, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Atualmente moro no interior de Minas Gerais. Fiz minha residência médica, né? São 3 anos de psiquiatria, também na UFJF. E no ano passado, em 2024, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né? Um observership, num hospital afiliado à Harvard, que foi uma experiência surreal, foi muito legal. E hoje vamos trocar essa ideia e fico à vontade, né? Para a gente trocar, para vocês mandarem dúvidas. No final também, se alguém quiser fazer algum comentário, discutir algum caso, estou à disposição. Então, para a gente começar, por que a gente precisa falar sobre saúde metabólica nos pacientes com transtornos psiquiátricos? Gente, tem até uma frasezinha clichê na medicina que é assim, que o paciente psiquiátrico é um paciente muito sortudo porque ele nunca adoece de nada. Se um paciente que tem um quadro psiquiátrico, principalmente mais grave, chegar no atendimento de pronto-socorro, todo mundo vai achar que é uma questão psiquiátrica. E é muito comum dos profissionais, né, que estão ali na porta, no pronto atendimento, esquecerem que esse paciente, por mais que tenha um quadro mental grave, ele adoece de várias outras coisas. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente precisa ter em dar auxílio, dar suporte, em preocupar com a saúde metabólica desse nosso paciente. Tem alguns estudos que mostram que quando a gente está falando de pacientes com transtornos mentais graves, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, alguns transtornos depressivos graves, esses pacientes vivem de 15 a 25 anos menos do que a população geral. Então, a gente está falando de uma perda de anos muito significativa. Então, a gente precisa sim estar atento à saúde metabólica dos nossos pacientes. E a principal causa de mortalidade desses pacientes é mortalidade por causas cardiovasculares. Então, eles não estão morrendo cedo por questões de suicídio, por outras questões associadas, mas por mortalidade cardiovascular, ou seja, por condições relacionadas ao metabolismo desses pacientes, relacionadas a diabetes, a pressão alta, a infarto, ao AVC. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E por que também que é importante a gente estar atento, né? Os psicofármacos, os remédios que a gente usa para tratar os nossos pacientes na psiquiatria, eles podem contribuir tanto para o aumento de peso dos nossos pacientes, a gente vai ver um pouquinho disso, também para maior risco de ter diabetes, aumento de colesterol, por exemplo, e isso acontece por diversas vias, como a gente vai ver, então a gente precisa estar atento. E o próprio perfil de paciente que a gente trabalha, muitas vezes também tem hábitos de vida que dificultam um pouquinho a nossa vida, vocês vão ver. O risco cardiovascular, né, o risco dessa população ter um evento, um infarto, um AVC em 10 anos, geralmente é 2 vezes maior do que na população geral. Então, a gente precisa estar, assim, muito atento. E a prevenção precoce, então a gente está atento a isso desde o início e monitorar esses parâmetros pode ser essencial para a gente salvar vidas, inclusive.
Então, quais que são os nossos objetivos nessa aula? Eu quero que vocês entendam as alterações metabólicas que os psicofármacos causam, identificar os fármacos com maior risco, e aqui a gente não está falando de demonizar nenhum remédio, tá? Todos os remédios têm sua indicação, mas a gente precisa estar atento aos remédios que causam mais risco para a gente ter mais estratégias para lidar com aquilo. Se a gente vai usar um remédio que gera mais risco, a gente precisa estar ainda mais atento e ter ainda mais estratégias para manejar. E trabalhar essas estratégias justamente de prevenção e manejo desses sintomas que podem ocorrer. E eu trouxe um caso clínico para vocês e fiquem atentos, porque a gente vai ter o caso clínico, eu vou dar um panorama para vocês do que a gente pode fazer e no final eu quero que a gente discuta juntos como que a gente pode ajudar a nossa paciente, tá? Vamos imaginar que a gente é uma super equipe multi. Então, vamos imaginar que essa é a Mariana, ela tem 32 anos, é solteira, ela é professora e ela é evangélica. Um breve contexto sobre a história da Mariana, ela conta pra gente que há 1 ano e 3 meses ela começou a ter crises de pânico. Então, ela tinha palpitação, falta de ar, sudorese, tremores, tinha muito medo de morrer. Essas crises vinham do nada, né? Surgiam de forma inesperada, duravam mais ou menos uns 10 a 15 minutos e estavam ocorrendo umas 2 a 3 vezes na semana. E aí ela começou a parar de sair de casa, sozinha principalmente, e começou a fazer cada vez menos coisas porque ela tinha muito medo de chamar nova crise. Naquela época, ela foi no atendimento psiquiátrico, recebeu o diagnóstico de transtorno de pânico e foi prescrito para ela paroxetina 20 miligramas por dia. Paroxetina é um antidepressivo, tá? Que é inibidor da recaptação de serotonina. Então, vai aumentar os níveis de serotonina na fenda sináptica lá no nosso cérebro. E ela respondeu super bem. Então, depois de 6 semanas, ela estava já sem crise de pânico, conseguiu voltar para o trabalho, conseguiu voltar aos compromissos. Só que hoje, ela ainda está usando a paroxetina, mas ela conta para gente que ela está com muito mais apetite, muito mais vontade, principalmente de comer carboidrato. Ela chegou a ganhar 4 quilos nesse período. Antes ela pesava 69 e agora ela está pesando 63. Então, ela tinha um IMC de 25,3 antes da medicação e evoluiu para um IMC de 26,8 depois da medicação. Ela conta para a gente que isso tem deixado ela muito insatisfeita, porque ela não está satisfeita com a própria imagem corporal, afetou muito a autoestima e ela também está muito preocupada em continuar tomando essa medicação, se ela vai continuar ganhando peso. Dado o nosso caso da Mariana, como que os psicofármacos podem levar ao ganho de peso? Tem várias vias, tá, gente? Cada remédio atua com pequenas particularidades, mas basicamente as medicações elas vão alterar hormônios que estão relacionados à sensação de fome e saciedade, por exemplo, grelina, vão atuar em áreas, né, por exemplo, área tegmentar ventral, núcleo accumbens, que estão relacionados a prazer, né, a recompensa. Muitas medicações, principalmente antidepressivos que atuam em serotonina, acabam atuando nesse receptorzinho aqui lá no nosso cérebro, que é o 5-HT2C, que é um receptor de serotonina, que acaba reduzindo a PONC, que é a proopiomelanocortina, que é um hormônio que são neurônios relacionados a essa sensação de reduzir a fome. A mirtazapina, por exemplo, que é um outro antidepressivo também, ela tem uma ação mais em histamina, né? Ela vai bloquear receptores H1, que também pode cursar nesse aumento do apetite. Os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, vai estar relacionado a receptor muscarínico. Esses receptores são nomes complexos, mas basicamente para a gente entender o seguinte, tem vários receptores diferentes associados, mas no final das contas, o que acontece é mais um aumento do apetite. É como se a sensação de fome e saciedade do paciente que está usando algum tipo de psicofármaco, né, que tem maior potencial de gerar ganho de peso, esse apetite dele está alterado, essa sensação de fome, de saciedade está alterada. Então, o que acontece? É o remédio que engorda? Não necessariamente. Geralmente, o que acontece é o remédio, alguns remédios principalmente, vão aumentar o apetite. Como a pessoa sente mais fome, ela come mais e por causa desse aumento da ingesta por comer mais, principalmente alimentos mais calóricos, ela ganha peso. Então, tanto que quando a gente fala do ganho de peso, tem pacientes que ganham, tem pacientes que não,
Porque se esse paciente continuar comendo exatamente a quantidade que ele comia, muito provavelmente ele não vai ter um aumento de peso. O que acontece muito é essa desregulação do apetite, tá? Não necessariamente um ganho de peso espontâneo por causa da medicação. Não é um remédio que vai engordar, mas ele pode aumentar o apetite e isso fazer com que essa pessoa acabe ingerindo mais calorias e aí altera o balanço calórico e com isso gera o ganho de peso, tá? Não é uma coisa que vai acontecer em todo mundo, mesmo tem pessoas que usam as medicações que mais têm risco de ganhar peso e que não ganham, varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente vê que essa relação com o apetite, com a fome, ela muda bastante. Então, a gente precisa trabalhar isso nessa psicoeducação, de explicar isso para o paciente. E os antipsicóticos atípicos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, por exemplo, quetiapina, risperidona, aripiprazol e etc., eles também aumentam a resistência à insulina. Então, as células, elas ficam mais resistentes à ação da insulina. Então, além de ter esse aumento do apetite, a célula ainda não consegue receber essa insulina, o que faz com que aumente ainda mais essa glicose, tem aumento de circunferência abdominal, piora os lipídios, né? Aumenta triglicérides, aumenta o colesterol, que acaba aumentando esse risco cardiovascular como um todo. E, além desses mecanismos da resistência à insulina, desses receptores que estão envolvidos, o que mais que é preocupante para a gente? Nossos pacientes na psiquiatria fumam muito mais do que pessoas que não têm transtornos psiquiátricos. E se a gente for pegar, por exemplo, transtorno mental grave, por exemplo, a esquizofrenia, 80% dos pacientes esquizofrênicos fumam, uma taxa altíssima. Inclusive, uma curiosidade, né? Tem estudos que mostram que essa ação da nicotina lá nesses receptores muscarínicos é como se aliviasse um pouco os sintomas da esquizofrenia. E tem até alguns estudos sendo feitos com medicações que atuam exatamente naqueles receptores. Então, é quase como se fosse, muito entre aspas, uma forma de automedicação, já que o tabagismo, né, a nicotina, diminuiria um pouco os sintomas da esquizofrenia por si só, né? Alucinação, delírios, etc. Mas até quando a gente olha, por exemplo, em quadros depressivos, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, a gente vê sim uma maior prevalência de tabagismo do que em pessoas que não têm transtornos psiquiátricos, tá? E uma coisa que é muito importante da gente, enquanto profissional de saúde, saber é o seguinte: o cigarro não tem nenhuma substância que relaxe. O nosso paciente, principalmente o nosso paciente ansioso, ele vai falar isso, vai falar assim, mas eu paro para fumar e eu sinto que aquilo me relaxa muito, por isso que eu continuo fumando. Mas a nicotina, que é a principal substância do cigarro, ela é uma substância estimulante, ela não é uma substância relaxante. Muitas vezes, por que então que gera a sensação de alívio? Primeiro, porque a pessoa pode estar em abstinência, então a abstinência da nicotina vai gerar uma fissura, ela vai ficar com muita vontade de fumar, de fumar, de fumar. E aí, quando ela fuma, abaixa um pouco essa sensação da abstinência, né? Dá essa recompensa, então isso relaxa. Outra coisa pode ser também de uma dependência comportamental. O que é o comportamento clássico do fumante? Ele está vivendo uma situação estressante, ele está no meio de uma reunião, ele está conversando com alguém, aquilo está sendo muito ansiogênico para ele. O que ele faz? Vou ali fora fumar um pouquinho. E esse próprio movimento dele sair desse ambiente ansiogênico e fazer uma pausa por si só já pode liberar um pouco, reduzir esses níveis de estresse. Não necessariamente a nicotina por si só, até porque a gente sabe que é uma substância estimulante. A gente também sabe que tabagismo piora todos os parâmetros que vocês imaginarem de saúde, né? Então, não só a saúde dos pulmões, aumento do risco de câncer de pulmão, mas aumenta muito o risco cardiovascular, risco de ter infarto, risco de ter AVC, né? Isso muito, 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 muito importante. E uma curiosidade, o Brasil é um dos países no mundo que tem um dos melhores programas de redução no tabagismo. Então, há uns 20, 30 anos atrás, a prevalência de tabagismo na população brasileira era em torno de 30%.
E nesses últimos anos é em torno de 12% a 15%. A gente diminuiu em 30% os fumantes, né, do Brasil, mas... Não, diminuiu em 30% não, né? Diminuiu de 30% para 15%. Mas fica um alerta que o uso dos cigarros eletrônicos tem crescido, né? Também tem nicotina, causam vários outros problemas também, então é uma coisa para a gente estar atento. Nossos pacientes na psiquiatria também têm mais índices de obesidade. E hoje tem vários estudos que mostram que a relação entre obesidade e transtornos mentais é uma relação bidirecional, ou seja, uma pessoa que tem obesidade tem mais risco de ter transtorno mental e uma pessoa que tem transtorno mental tem mais risco de ter obesidade. Então a gente precisa ter um cuidado já com esse nosso paciente, não só pelo remédio que ele vai tomar, mas o próprio transtorno psiquiátrico que ele tem pode fazer com que ele tenha maior risco cardiovascular. Por quê? Vamos supor, o paciente deprimido, ele não está tendo energia para fazer as atividades do dia a dia. Isso vai fazer com que ele não tenha energia, por exemplo, para a atividade física, que é uma coisa, que é um tratamento de primeira linha para um paciente que tem depressão e fazer atividade física. Às vezes, quando o paciente está num quadro grave, ele não consegue fazer atividade física porque não tem energia para aquilo. Mas aí a gente vai trabalhar isso com ele, muito no sentido, às vezes eu falo com os meus pacientes, né? Então o remédio ele vai te dar a energia que você não está tendo para você ir para a academia. Eu sempre brinco com eles também, não necessariamente academia, né? Mas o exercício que o paciente mais se identificar. Eu brinco também que a parte mais difícil do exercício é ir. Porque o depois é bom e é bom para todo mundo. Mas a parte de ir, de chegar, é a parte mais difícil. Inclusive, vocês, a gente que é da área da saúde, a gente tem que fazer atividade física, nem que seja para não ser hipócrita, tá? Tem que fazer. Não adianta você fazer lá a indicação para o seu paciente, maravilhoso. Tem que fazer atividade física e você não fazer. Tem que fazer. É muito importante que a gente viva uma vida alinhada com os nossos valores, senão traz sofrimento psíquico. Os pacientes na psiquiatria também têm mais índice de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Gente, a apneia obstrutiva do sono é um transtorno que está muito relacionado ao aumento de peso, né? Sobrepeso, obesidade, inclusive a gente pode usar a medida da circunferência do pescoço, mas que também mostra que tem aumento do risco cardiovascular por si só. Então, é uma coisa para a gente estar atento. Inclusive, o sono, né? A qualidade do nosso sono é diretamente relacionada com o nosso apetite. A gente dormir mal atrapalha os nossos sensores, vamos dizer assim, de fome e saciedade. Pessoas que dormem mal, elas geralmente tendem a buscar mais alimentos hiperpalatáveis. Vocês comecem a reparar, no dia que você não dorme bem, a regulação do nosso humor fica pior, a gente fica mais ansioso, a gente tem mais apetite, geralmente para alimento mais hiperpalatável, a gente fica mais estressado. Então, isso também é muito importante. Pacientes com transtornos psiquiátricos também têm maiores índices de sedentarismo e a dieta também, muitas vezes, é uma dieta que tende a ser mais desequilibrada. E agora, gente, eu vou colocar algumas tabelinhas aqui para vocês, para a gente ter um panorama de quais remédios que trazem mais risco. Aqui são os antidepressivos. Os antidepressivos são os remédios que a gente usa para tratar depressão, mas também para tratar uma gama de transtornos na psiquiatria. Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, um transtorno de ansiedade, muito provavelmente a gente vai usar um antidepressivo. Quando a gente vai tratar um toque, a gente vai usar um antidepressivo. Bulimia, antidepressivo. Então, esse nome antidepressivo talvez não fosse o melhor nome, porque parece que o antidepressivo é para tratar só depressão. Mas não é. Na psiquiatria a gente usa uma mesma classe medicamentosa para tratar diversos transtornos diferentes em saúde mental. Quais que são os antidepressivos que têm maior risco de ganho de peso? Amitriptilina, e aqui amitriptilina e nortriptilina são medicações da classe dos tricíclicos que costumam estar disponíveis no SUS, na farmácia do SUS, né, de todos os municípios. Então,
no pacote básico, vamos dizer assim, de tratamento de depressão no SUS, a gente tem amitriptilina, nortriptilina e fluoxetina. A gente tem apenas essas opções. Alguns municípios têm algumas outras opções, mas na maioria são essas 3 opções que a gente tem, que é muito, 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 muito reduzido. E eu acho que é um grande problema, já que se o paciente, vamos supor, tem um quadro de obesidade, a gente não vai usar um tricíclico, porque a gente vai aumentar o peso desse paciente em menor condição. E se ele não responder, por exemplo, com a fluoxetina, que é a única outra opção que a gente simplesmente não tem opções no serviço público para esse paciente. E se for um paciente vulnerável socioeconomicamente, a gente vai fazer o quê, né? Aí esbarra muito em questões sociais, né? De talvez ver com esse paciente quais são as possibilidades, né, de compra, de poder aquisitivo, e dependendo até judicializar mesmo, mas a tendência não é ganhar. Citalopram, e aí a gente tem escitalopram e citalopram. Então, o citalopram, ele tem um risco alto. Clomipramina também é um tricíclico. Mirtazapina é um antidepressivo atípico que costuma dar muito sono e muita fome. E aí agora vocês podem estar pensando assim, mas então a gente devia abandonar, abolir, pegar essa lista aqui dos antidepressivos que dão um ganho de peso e tirar esses remédios do mercado. Para que a gente vai dar isso para alguém? Mas tem alguns pacientes, por exemplo, tem pacientes que têm um quadro depressivo e perde 10 quilos, emagrece 15 quilos. Então, tem alguns casos, aí vamos supor, a pessoa está com uma insônia muito importante, ela perdeu muito peso, pode ser um paciente que vai responder muito bem com mirtazapina, com paroxetina. Então, não é demonizar esses remédios de forma nenhuma, eles têm suas indicações, mas a gente tem que estar atento a esses possíveis efeitos colaterais. A paroxetina, que é o remédio que a Mariana, que é a nossa paciente hipotética, está usando, é um antidepressivo que tem um alto risco de ganho de peso. Essa feneuzina, nem sei se a gente tem no Brasil, acho que não. Agora, risco moderado. Desipramina, duloxetina a gente costuma usar bastante na prática. O escitalopram, o citalopram é alto, o escitalopram não é tão alto. A sertralina, aqui está como moderado. Tem alguns lugares que colocam a sertralina como baixo, varia um pouquinho de referência para referência, de artigo para artigo. E a venlafaxina aqui está como moderado também. Risco baixo. O que a gente tem de risco baixo? Agomelatina, que é um antidepressivo mais novo, mais recente, mas é bem mais caro. Desvenlafaxina. Gepirona, acho que a gente não tem no Brasil. Levominalciprano, que a gente não usa muito também. Esse aqui a gente também não tem no Brasil. Esses aqui a gente não tem no Brasil. Vilazodona a gente tem, chegou recentemente. Bortioxetina a gente tem também. Agora, o que é neutro de ganho de peso ou que até dá perda de peso? Bupropiona, gente. Bupropiona, e aí fica um adendo, né? A bupropiona é um antidepressivo, mas não tem estudos, não é primeira linha para tratamento de ansiedade. Nossa, e todo dia no consultório eu recebo alguém que tem um transtorno de ansiedade, ou psiquiatra passou, psiquiatra não, né? Porque às vezes outro médico, assim, né? Que acha que qualquer antidepressivo trata ansiedade. Aí passa bupropiona, piora a ansiedade, e aí às vezes a gente tem que fazer essas trocas. E a fluoxetina também é um antidepressivo que tende a deixar o peso neutro ou reduzir. Mas a fluoxetina costuma ter um efeito de redução de apetite só nos 3, 4 primeiros meses, tá? Depois esse apetite tende a voltar ao normal. Então, por exemplo, é um paciente que a gente vai atender, que já tem um sobrepeso, uma obesidade, idealmente a gente deveria pensar primeiro nessas opções que reduzem esse apetite ou que vão aumentar o mínimo possível. Nem sempre é possível porque a gente não tem muitas opções, né? Então, por exemplo, um paciente tem um transtorno de ansiedade, a gente tem basicamente fluoxetina. Se não responder com a fluoxetina, a gente vai ter que ir para outras opções que têm um risco menor de ganhar peso.
se for um transtorno depressivo, a gente pode pensar no bupropiona. Ou então, é um paciente que já tentou fluoxetina, já tentou bupropiona, não respondeu. Aí a gente pode pensar em entrar com alguma medicação que pode ser que aumente esse apetite, e se precisar, a gente depois associa alguma coisa para reduzir um pouco o apetite. Ô, Luísa, a Patrícia Bastos fez uma pergunta. Ela falou: poderia falar sobre o alprazolam? Alprazolam não é antidepressivo. O alprazolam, ele vai ser um remédio que a gente fala que é da classe dos benzodiazepínicos. Ele é usado em um uso pontual. Primeiro que benzodiazepínico causa dependência, tá? Então a gente tem que usar o mínimo que a gente conseguir, geralmente no máximo por 4 semanas. O alprazolam, o que que trata? É como se não tratasse nada, entre aspas. Por exemplo, imagina que tem uma pessoa com pneumonia, certo? A pneumonia vai dar febre. É como se o alprazolam fosse tratar uma pneumonia com dipirona. A dipirona até vai abaixar a febre, mas ela não vai tratar a pneumonia. A pessoa vai entrar em sepse e vai morrer. O alprazolam, ele pode diminuir a ansiedade, mas ele não vai tratar a ansiedade de forma nenhuma. Mas os benzodiazepínicos não geram ganho de peso, mas também não tratam nada. Não tratam ansiedade, eles não são tratamento de primeira linha para transtorno psiquiátrico, justamente por causa do risco de dependência. Esclarecer a sua dúvida? E aí, coloquei aqui, essa figura é de um outro estudo, que é o seguinte, aqui ele coloca diferentes remédios, né? E aqui tem a média de ganho de peso, aqui é em quilo, né? Então, aqui é 0 quilos, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, por exemplo. E como é que a gente vai ler esse gráfico? Essa bolinha aqui, quadradinho, né? Esse quadradinho é a média. E os bracinhos do quadradinho é o intervalo de confiança, né? Então, esse aqui é o valor médio, esse aqui é o intervalo de confiança de 95%. Se esse intervalo de confiança passa no zero, significa que isso não é significativamente estatisticamente significativo. Ou seja, pode ser que tenha associação ou pode ser que não tenha associação. Então, quando a gente. Eu gostei que ele coloca o placebo aqui também. Então, a pessoa que não tomou nenhum remédio. Por quê? Porque pode ser que o próprio transtorno aumente o peso, concorda? Vai que uma pessoa que tem depressão, uma depressão atípica que aumenta o apetite, ela pode ganhar peso pelo aumento do apetite do quadro depressivo. E não necessariamente por causa do remédio, isso pode acontecer também. E olha que interessante, a pessoa do placebo, ela ganhou aqui, em média, quase meio quilinho. Não é significativo, mas é como se ela tivesse tido um ganhozinho de peso. Aqui a gente vê que claramente a bupropiona é um remédio que diminui o apetite. Claramente, ó, em média aqui, 2 quilos, a pessoa perde mais ou menos uns 2 quilos. Vamos colocar a bupropiona a partir de hoje na caixa d'água para todo mundo tomar? Não é isso que significa, não significa isso, né? Apesar que a bupropiona é um excelente remédio, porque também não causa redução da libido. Então, é um bom remédio, dependendo de um perfil específico de pessoas. Agora, por exemplo, a fluoxetina aqui, vocês veem que ela teve uma leve tendência a perder o apetite, né, a perder um pouquinho de peso, mas também não é significativo porque passou aqui pelo zero. A imipramina também é um tricíclico, acaba que a gente não usa tanto. A sertralina, ela tende aqui meio que a manter, mas não é significativo, porque passa pelo zero. O estalopram tenderia a aumentar um pouquinho, mas não é significativo. E não é dos remédios, tem alguns estudos que falam que aumenta um pouco. E aí, vocês veem que é um peso discreto aqui, né? Seria tipo menos de 1 quilo. Duloxetina seguindo esse padrão, nortriptilina. Olha, o citalopram, mesmo que ele não seja significativo, ele já é um pouquinho mais acima aqui no ganho de peso, então, pra gente ficar de olho. A mirtazapina, olha aqui como que a média do ganho de peso é maior, mesmo que também não seja significativo. Da amitriptilina teve um ganho de peso, né, de 2 quilos, isso aqui foi ao longo de cerca de 8 meses. E a paroxetina também, olha, dá o ganho de peso, paroxetina que a nossa paciente está usando.
dá esse ganho de peso, um ganho de peso até importante, 3 quilos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre antipsicóticos. Antipsicóticos não é só para quem tem sintomas psicóticos, tá? Tipo, ouvir vozes, ter delírios, etc. A gente usa antipsicóticos em vários contextos dentro da psiquiatria. A gente pode usar, por exemplo, para potencializar o tratamento de depressão, quando o antidepressivo sozinho não está segurando. A gente pode usar em transtorno bipolar, a gente pode usar também. No toque, dependendo, se não responder, a gente pode associar. E aí, olha só, gente, antipsicótico dá muito ganho de peso. E aqui é ganho de peso importante mesmo, assim, eu tenho um paciente que eu lembro que na época que eu estava na residência, que ele estava com olanzapina. Ele ganhava 7 quilos por mês. Ganhava muito peso, muito, muito, muito peso. E clozapina. Então, clozapina e olanzapina, muito ganho de peso, muito, muito ganho de peso. Tem que pensar com muito cuidado o paciente que você vai passar esse remédio. E aqui no moderado tem clorpromazina, vou falar os que são mais importantes, que são mais comuns, né, na nossa prática. Quetiapina. Gente, quetiapina, fica um asterisquinho aqui, porque tem muito médico que passa quetiapina para o sono. Ai, quetiapina para dormir. Não é primeira linha para dormir, tá? Se tiver alguém lá na sua família que usa quetiapina para dormir, você já fala com essa pessoa que ela precisa procurar um outro médico, porque quetiapina aumenta risco cardiovascular. Tem um estudo muito legal que saiu na Revista Mundial de Psiquiatria, uns 2 anos atrás, que mostra que mesmo doses baixinhas, assim, de 25 miligramas, aumenta o risco de ter infarto, de ter AVC. Então, não é um remédio que é para a gente ficar usando assim por nada, sabe? É um remédio que precisa ter uma indicação clara. E aí, se a gente for usar um remédio para dormir, a gente vai usar um remédio que, por exemplo, não vai afetar essa parte metabólica. A gente pode usar antidepressivo em dose baixa, por exemplo, trazodona, que não altera tanto o apetite. A gente vai pensar em outras possibilidades que não tem essa questão desse aumento do risco. E, de qualquer forma, transtornos de insônia, a primeira linha para a gente tratar a insônia não é medicamentosa, tá? Mudança de hábitos de vida. Então, é a gente parar de tomar café depois de 2 horas da tarde, exposição solar, atividade física, acordar todos os dias no mesmo horário. Isso faz muito mais diferença para o sono, porque o remédio por si só não vai tratar a insônia, é como se fosse um paliativo. A gente precisa mudar os hábitos de sono. Dos antipsicóticos que têm baixo risco, o aripiprazol tem baixo risco, o haloperidol, que é o bom e velho Aldol, tem um baixo risco, mas o Aldol, ele tem outros efeitos colaterais que não são muito legais, assim, efeitos extrapiramidais. Então, a gente, na psiquiatria hoje, tem tido um movimento, assim, de usar mais antipsicóticos atípicos até do que os típicos, né, que seria a classe do Aldol. Mas, por exemplo, aripiprazol aqui está como baixo risco de ganho de peso. Mas eu já vi muito paciente que ganha peso com aripiprazol, com brexpiprazol. Tem uma paciente que ganhou mais de 10 quilos com brexpiprazol, mesmo estando aqui no baixo, né? Então, vocês verem que isso é complexo, é uma coisa complexa. E aqui, que são neutros, né? Por exemplo, o lurazidona. Essa semana mesmo eu tirei o lurazidona de uma paciente que também me referiu ganho de peso. Então, a gente tem que pensar sempre com muito cuidado nessas questões de risco de ganho de peso. Dos anticonvulsivantes, por exemplo, o lítio, o ácido valproico, o ácido valproico é considerado como um alto risco. O lítio é considerado moderado, e aí o carbonato de lítio é um remédio que pode alterar a função tireoidiana. Então, quando a pessoa usa lítio, a gente tem que ficar dosando o hormônio da tireoide para ver se está estável, porque o hipotireoidismo também pode ser uma carbazepina, oxcarbazepina, pregabalina, gabapentina. E no neutro ou perda de peso, lamotrigina e topiramate. Aí, gente, olha como é que o negócio é complexo. Para a gente tratar um humor,
tá? E aí, por exemplo, a gente pode usar lamotrigina? Pode, que teria um risco baixo de ganho de peso. Mas lamotrigina não é boa quando a pessoa tem um polo de hipomania ou de mania, que é como se fosse o contrário da depressão. Ela fica muito agitada, falando muito, gastando muito, aumenta muito o libido e tal. Então, como a lamotrigina não daria para a gente usar ela em monoterapia, né? Usar só ela. Inevitavelmente, para a gente tratar e estabilizar um quadro de um transtorno bipolar, a gente vai ter que usar algum remédio que pode ser que vá alterar esse peso. Não significa que vai, mas pode ser que vá alterar esse peso. Então, a gente precisa ter outras estratégias, a gente vai chegar nesse momento da gente discutir as estratégias que a gente tem para lidar com isso. E aqui, o topiramato é um Rapidinho, anticonvulsivante. Oi. Luísa, o pessoal tá comentando que tá travado. Ainda tá travado, gente? Ou já normalizou? Tava travando um pouco. Estão dizendo que normalizou, que melhorou o áudio. Travou em qual parte? Quer que eu repita alguma parte? Não, acho que travou só agora mesmo. O pessoal tá dizendo que pode seguir. Então tá, beleza. Qualquer coisa eu repito. E, para não dizer que todos os remédios da psiquiatria podem ganhar peso, a gente tem uma classe específica que não dá ganho de peso, que são os psicoestimulantes. Por exemplo, Venvanse, Ritalina, são remédios que não aumentam o apetite, pelo contrário, geralmente eles reduzem o apetite. Mas aí fica um adendo. Não tem indicação de usar Venvance ou Ritalina com o único objetivo de emagrecer. Não tem, não vale a pena, porque são remédios que têm outros riscos associados. Eles, inclusive, podem aumentar o risco cardiovascular, né, por outros meios, porque Ritalina e Venvance aumenta a frequência cardíaca, né, aumenta a velocidade do coração e aumenta um pouquinho a pressão arterial. Então, também tem outros riscos envolvidos que a gente sempre pesa na hora que a gente vai prescrever um remédio, mas eles não têm efeito de aumento de apetite. E como que a gente vai fazer esse rastreio metabólico e acompanhamento do nosso paciente? Então, na primeira consulta, a gente vai pesar os fatores de risco, né? Tanto o fator de risco da pessoa quanto da família, se tem história de obesidade dessa pessoa ou na própria família, se tem história de diabetes, se tem história de dislipidemia, né, que aumenta do colesterol, triglicerídeos, se tem história de pressão alta, de doença cardiovascular, e idealmente a gente precisa avaliar peso, IMC, circunferência abdominal, e aí a gente vai monitorar mensalmente por 12 semanas e depois semestralmente. Então, é muito importante, sempre que possível, que a gente tenha uma equipe multi, né? Então, por exemplo, a nutrição pode estar muito junto com a gente para a gente monitorar esses parâmetros do paciente, para a gente conseguir monitorar como que está esse padrão alimentar. Checar também glicemia de jejum, hemoglobina glicada, que é o ideal da gente fazer de 3 em 3 meses, e depois a gente faz anualmente. Checar como é que está o colesterol, checar como é que está essa pressão do nosso paciente. E o que a gente pode fazer se isso acontecer? Primeiro, psicoeducar. Então, explicar para o paciente que pode ser que o apetite dele vai estar alterado, que se ele for comer até se sentir cheio, pode ser que ele vai comer demais, às vezes chega até a comer, a passar mal mesmo da quantidade, porque essa regulação da fome, da saciedade está alterada. Sempre que possível, a gente ter uma equipe multidisciplinar para a gente estar olhando esses parâmetros juntos. Recomendar modificações do comportamento para o nosso paciente, então, estilo de vida, dieta, orientar o padrão alimentar, atividade física, sono de qualidade, e aí, idealmente, seria uma dieta hipocalórica, baixa em carboidrato e gordura, mais alta em proteínas, fibras e água, para aumentar a sensação de saciedade. Porque, como é uma pessoa que vai estar com essa saciedade alterada, se ela comer alimento rico em carboidrato e gordura, ela vai ter um consumo calórico muito alto.
E aí, mas para a gente, né, na psiquiatria e na psicologia, eu acho interessante também a gente avaliar a relação que o nosso paciente tem com a comida. É muito comum da gente ver pacientes que têm um comer muito emocional. Ah, hoje eu fui mal na minha prova, eu quero chegar em casa e quero comer um sorvete, uma barra de chocolate. Ai, hoje eu tô muito cansada, eu mereço comer um lanche. Ai, eu fui mal na prova, então eu vou pedir uma pizza. Para a gente melhorar esse nosso comportamento de descontar muito as nossas emoções na comida. Isso às vezes acontece nos transtornos de ansiedade, acontece bastante também. Priorizar sempre que possível, e aí é o sempre que possível, não, nem sempre é possível, os medicamentos que vão ser mais neutros em questão de peso ou que vão ter um risco mais baixo de ganho de peso. E vamos ter que ficar monitorando para ver se esse paciente ganhou peso e, se tiver ganhado, para a gente agir precocemente. Se o paciente está ganhando peso, a gente vai avaliar para trocar. Se for continuar a medicação, aí não tem como trocar. O paciente está com divalproato de sódio, é um paciente bipolar com divalproato de sódio, ganhou peso, não tem como trocar. O que a gente pode fazer? Mudança de estilo de vida, não adiantou. O que a gente vai fazer? Terapia farmacológica. E aí a gente tem alguns remédios que a gente pode associar. Por exemplo, metformina, que é um remédio que a gente usa para tratar diabetes, mas pode ser útil nesses casos também. A gente pode associar topiramato, que é um anticonvulsivante, mas que reduz um pouco o apetite. A bupropiona, que é um antidepressivo, mas que tem esse poder também de reduzir o apetite. E análogo de GLP-1, as famosas canetinhas, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, a gente pode considerar isso para melhorar também a adesão do nosso paciente, né? Paciente que morre de medo de engordar, se vê quando ele começou a engordar, vai abandonar o tratamento. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Só dessa pessoa perder 5 a 10% do peso, ela já tem benefício, né? No caso de ter uma hipertensão, diabetes, dislipidemia, uma síndrome metabólica ou uma apneia obstrutiva do sono. Então, nem sempre a gente precisa que essa pessoa tenha uma perda de peso, assim, gigantesca. Só da gente conseguir perder 5% do peso, a gente já está tendo benefício metabólico. E se a gente precisar, né, de tratar a obesidade, a gente pode tratar também, né? Aí tem outras medicações, Bistat, sibutramina, o Contrave, que é naltrexona com bupropiona, liraglutida, semaglutida, que é o Wegovy, e... Gente, acabei de falar o nome. Ozempic. Vai. E aí a gente vai considerar tratar a obesidade se o IMC for acima de 30 ou se for uma pessoa que está com sobrepeso, né, IMC acima de 27, mas tem algum tipo de comorbidade. E aí, do nosso caso clínico, vocês lembram da Mariana? O que a gente pode fazer no caso dela? Com tudo que vocês aprenderam agora. Deixa eu ver se eu consigo ver Oi? você. E aí, quem tem sugestões, por que a gente vai fazer com a Mariana? Alguém tem alguma sugestão? Eu queria, mas tô com vergonha. Primeiro que, baseado em tudo que a gente viu, tem etapas que a gente pode seguir que podem seguir cursos de tratamentos diferentes. Sendo da área da psicologia, apesar de ter essa grande aula de psicofarmacologia, eu sempre iria mais para a área de entender a relação do paciente com a comida e adaptar na parte mais da dieta. Porque Ótimo. e aí a gente não sabe, pelo menos não me veio à memória, se nesse caso era possível ou não trocar a medicação. Uhum. Então, eu seguiria pela linha mais de análise Quer diária. ver o caso? Eu vou compartilhar aqui para a gente ver o caso. Menos de da gente psicoeducar, ótimo. Ó, o nosso caso é a Mariana, 32 anos,
E aí, ela tá usando esse remédio há 1 ano e 3 meses. Ela tá com paroxetina. Vocês estão lembrando que paroxetina é um dos que mais ganha peso, né? E vocês percebem que entrar com paroxetina para ela foi um problema, porque ela já tinha um IMC de sobrepeso. Não era um bom remédio para ela desde o começo. Né? A gente não vai prescrever um remédio que tende a aumentar muito o apetite, ainda mais que pânico tem várias opções que são primeira linha, para um paciente que tem que já tem um sobrepeso, né? Mas certo, vou continuar aqui então nosso raciocínio. Deixa eu ver. E outra coisa é que a gente não tem nenhum dado dela, né, de exame que não foi pedido, então seria importante a gente avaliar essas questões também. E as mensagens finais são: os psicofármacos, eles podem causar alterações metabólicas relevantes, então a gente precisa estar atento a isso. É fundamental a gente trabalhar isso numa equipe multidisciplinar, sempre fazer o monitoramento metabólico desde o início, para a gente identificar isso precocemente, e trabalhar sempre o estilo de vida e o manejo precoce. Deixei alguns artigos, se alguém quiser, tiver interesse em se aprofundar mais. E esse livro, gente, é muito legal, tanto para o pessoal, para todo mundo, assim, para a gente da psiquiatria, para psicologia, porque ele é um livro de consulta, assim. Ele é muito didático. Você abre, aí tem o nome do remédio, aí você consegue ver quais os principais efeitos colaterais. Então, você vai ver se é um remédio que tende a ganhar peso, se não, o que você pode esperar com ele. Então, às vezes, principalmente quando a gente não tem muita mão, assim, é um livro muito legal para ter uma ideia, assim, de um lugar de consulta mesmo. E deixei uma frasezinha aqui para vocês: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, né? Deixa um pouco de si, leva um pouco de nós. Queria agradecer vocês pela atenção, espero que tenha sido esclarecedor. Vou responder as dúvidas no chat, que eu vi que tem algumas. Vocês podem me achar em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube, falando, né? Eu entendo que hoje é um propósito muito importante na minha vida, desmistificar a saúde mental, realmente, a gente falar mais abertamente sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, tirar esses tabus que a gente tem, que psiquiatra é médico de doido, que você vai no psiquiatra para te dopar, para você, que você não vai ficar bem, que você vai ficar viciado. E acho que quanto mais a gente fala sobre saúde mental, mais pessoas que estão em sofrimento vão acessar isso e a gente vai conseguir viver melhor, porque pessoas que estão em sofrimento psíquico, elas não sofrem sozinhas, né? A família sofre, as pessoas que convivem ao redor sofrem também, então acho que faz bem para todo mundo. Agora deixa eu ver as perguntas de vocês. Ah, queridas Romênia e Helena, gente, muito obrigada. Que bom que vocês gostam da minha didática. Eu adoro dar aula também. Deixa eu ver. A Vanessa, da Trícia, falou sobre a Propazolana, a gente já falou. A Nick, minha prima não consegue continuar o tratamento por causa dos valores dos remédios. Nick, isso é um problema. Inclusive, eu até gravei um vídeo hoje sobre isso, que, por exemplo, para o TDAH, a gente não tem nenhuma opção gratuita de tratamento. Então, mesmo que essa pessoa tenha um diagnóstico de TDAH, ela que lute para comprar o remédio. E, por exemplo, um tratamento de TDAH sai caro, não sai barato, não. O mais barato deve ser cada caixinha, assim, da Ritalina genérica deve ser uns R$ 40, e ela teria que comprar 2 caixas por mês, que ela teria que comprar tomar uma de manhã e uma de tarde. Então, aí vai uns 80, R$ 100, assim.
quando a gente pensa em pessoas que têm uma condição vulnerável socioeconômica, é muito complicado, muito, muito complicado. E os remédios mais novos, né, os antidepressivos mais novos, vortioxetina, vilazodona, agomelatina, que alteram menos apetite, alteram menos, dão menos efeito sexual, são remédios bem mais caros. Vortioxetina deve estar para lá de uns R$100, deve estar uns 200, deve estar uns R$200. A gomelatina deve ser uns R$160 por mês, são remédios caros. Fora que se a gente pensar em acompanhamento, um psiquiatra particular, é muito caro. É caro mesmo, assim. A Giovana, dicas com formas de como conversar com os pacientes sobre automedicação. Olha, a automedicação é uma coisa muito, 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 muito delicada na psiquiatria, assim, porque, nossa, eu já peguei tanta coisa, o paciente começou monjaro, o paciente começou o Igov da vizinha, ou então que pega remédio mesmo. Acho que é muito bater na tecla, né, dos riscos que isso pode estar para a pessoa, risco de desestabilização, então, ter um certo cuidado. A Vanessa falou, a sertralina pode reduzir ao extremo o peso? Vanessa, geralmente não, tá? Geralmente reduzir ao extremo nenhum psicofármaco, assim. O que às vezes acontece, olha que interessante, como que é a resposta é individual. Eu lembro que eu tive uma paciente que a gente entrou para ela com venlafaxina, que se você for olhar lá, na lista tá no moderado, mas ela perdeu muito peso. Ela perdeu uns 8 quilos na época. Aí, só que ela estava respondendo bem, estava num quadro grave. Aí, na época, e ela estava com insônia também. Aí, eu acabei associando a mirtazapina, que é um remédio que aumenta o apetite. Aí, deu uma equilibrada, assim, sabe? Foi uma alquimia que no final deu certo. Mas é difícil, assim, por exemplo, de um remédio reduzir ao extremo o peso. Não costuma ser perdas tão dramáticas. Então, por exemplo, até a bupropiona, que é o remédio que mais tem evidência que diminui peso, é entre 2 a 4 quilos. Não é uma coisa, assim, expressiva, sabe? A fluoxetina pode ocasionar dores de cabeça. Todo remédio, quando a gente entra, pode ter alguns efeitos de adaptação, tá? São efeitos enquanto o corpo está se adaptando, costuma ser principalmente na primeira semana e depois passa. Mas todos eles podem dar um pouquinho de dor de cabeça, pode acontecer sim, mas geralmente é um efeito transitório, que passa nos primeiros dias. A Helena estava falando, eu acho que a Helena falou do alprazolam, que ele falou, ele tira da crise só. Não, ele pode tirar da crise, mas crise de pânico é autolimitada, ninguém consegue ficar, tipo, horas e horas numa crise de pânico. Ela tem início, ela tem meio, enfim. Então, esse tirar da crise, a gente pode entender que sim, né, tirou da crise, melhorou os sintomas, mas pode ser útil para casos de crise, sim. E, geralmente, a gente tende a usar, quando a gente vai usar um remédio, por exemplo, para crise, é melhor a gente usar, por exemplo, um clonazepam do que um alprazolam, porque o clonazepam tem uma meia-vida mais longa. A meia-vida, né, do clonazepam chega a ser de 36 horas. E do alprazolam é só de poucas horas. Então, o alprazolam ele tem mais risco de gerar dependência, porque como ele dura menos horas, às vezes a pessoa precisa usar maior quantidade, e quanto mais quantidade usar, mais vai precisar. É isso, assim, de benzodiazepina, né? Quanto mais usar, mais vai precisar. A Rosana, poderia falar da atomoxetina e seus efeitos, prós e contras? Rosana, a atomoxetina é um remédio que a gente usa para tratar TDAH. Não tem muita interferência em peso. E pró e contra, o pró é que ela trata TDAH. O contra é que ela é um remédio que não é primeira linha para TDAH. Então, a primeira linha, que é o melhor tratamento que existe para TDAH, vai ser psicoestimulante, Venvance, Ritalina e etc. Se a pessoa, às vezes, tem um transtorno de ansiedade, ela não tolera tomar Venvance e Ritalina. Acelera o coração, ela fica mais ansiosa. Aí, nesses casos, a gente pode pensar na atomoxetina. Ou quando for um paciente que tem uso de substância, ele usa algum tipo de droga, tem algum problema com outras substâncias e tem um risco hipotético de ficar viciado em Ritalina e Venvance.
nesse caso específico, de pessoas que têm uso com substância. A maioria das pessoas não vai precisar, tipo assim, não vai ficar viciada em vigilância ritalina de forma nenhuma, principalmente quando tem TDAH, que é um uso que está sendo supervisionado, entendeu? Mas a atomoxetina, a gente vai usar para tratamento de TDAH, não é primeira linha, mas pode ser uma boa opção. E a atomoxetina é um remédio caro pra caramba. Para adulto, como lançou ano passado, no Brasil, não quebrou patente ainda, é um tratamento de 200, 300 reais por mês. Então, as pessoas que têm TDAH, coitadas, elas têm que lutar e muito para conseguir pagar os remédios delas. Fabiana, quer falar? Eu quero. Boa noite, gente. Mas eu queria falar, na verdade, sobre uma informação pessoal. Será que é possível? É uma consulta? Se for consulta, não. Porque, Não, não é consulta, não tem nada a ver. porque eu não posso orientar nada, entendeu? Não, é porque assim, eu queria saber, porque você tinha falado do topiramato. E eu não consegui acompanhar, não consegui escutar de uma forma mais certeira. Aí eu queria escutar de fato o que é que você tinha falado. O Ah, que é que o claro. Topiramato, na verdade, tinha falado, porque assim, eu sou estudante, então eu não tenho como falar nem afirmar nada. Mas você tem estudos para isso, e eu queria, na verdade, só compreender o que é que você tinha falado sobre o topiramato e sobre o Recontec, que é esse talopram, que é a mesma dosagem, 20 miligramas, só que eu queria entender a diferença de uma para outra para dosar nesses pacientes. Então, o topiramato e o escitalopram, né, que é o Reconter, são remédios completamente diferentes para coisas completamente diferentes. O escitalopram, ele vai ser um antidepressivo, então ele vai tratar essas questões de ansiedade, toque, depressão e etc. O topiramato é um anticonvulsivante, mas que em doses mais baixas a gente pode associar para diminuir um pouco o apetite. Então, vamos supor, a pessoa está usando um remédio que a gente não tem como trocar, um remédio que dá ganho de peso, ela tá ganhando peso, não tem como a gente trocar aquele remédio dela. Então a gente tentou a troca para algum que dá menos ganho de peso, mas ela continua ganhando, a gente pode associar o topiramato para reduzir o peso, reduzir o apetite dela, entendeu? Mas o topiramato ele tem um efeito colateral que às vezes acontece, que é uma sensação, a pessoa às vezes tem uma sensação que, tipo, o raciocínio dela não está funcionando muito bem. É uma alteração cognitiva, assim, de ficar mais esquecida, de mudar um pouco a memória. Então, nem todo mundo tolera bem o topiramato. Mas é uma opção para a gente usar em pessoas que estão aumentando o apetite, que estão tendo ganho de peso, mas que a gente não pode trocar o remédio. Ficou claro? Obrigada. Nada. A Giovana falou, atendo muitos pacientes que usam prazolam prescrito como SOS. É uma possibilidade, é um remédio que a gente pode usar para SOS. Não é que a gente não pode demonizar os benzodiazepínicos também, sabe? Tipo, nunca usar, proibido usar. Eles podem ser úteis, mas, assim como a Datrícia falou, é muito passado pelos psiquiatras como uso contínuo. Não justifica de usar o prazolam como uso contínuo. A Júlia perguntou se eu posso mandar o PDF no grupo. Posso, eu vou mandar para a Gil e ela compartilha com vocês. Do certificado, vocês veem com o pessoal. Deixa eu ver. A Júlia falou que cheguei na parte que travou, voltou. Vanessa. Para síndrome do pânico, também pode ser indicada a medicação sertralina e a mesma tem possibilidade de alterar o peso para emagrecimento? Observo muito falar do ganho de peso, mas é possível o contrário também. Vanessa, eu falei exatamente isso na aula. A sertralina é primeira linha para transtorno do pânico. Pode ser um remédio que tem baixo risco de ganho de peso, às vezes acontece, mas é uma possibilidade, sim. Tem pessoas que reduzem o apetite. Uma coisa que eu vejo muito é que quando a pessoa tem um comer emocional, tipo, eu estou ansiosa, eu como muito mais, ela responde bem, mesmo que a gente entre com um remédio que às vezes tem um potencial de aumentar um pouquinho o apetite. Então, isso acontece com frequência.
A Helena falou do custo dos remédios, com certeza. A Érica, Ana, 60 miligramas do paroxetina para tratar o toque está muito bom ou muito baixo? É verdade que a dosagem sempre tem que ser alta e também foi associado ao lítio com paroxetina. Érica, é o seguinte, o toque é um transtorno que costuma precisar de doses mais altas de antidepressivo. 60 miligramas de paroxetina é acima da dose máxima. A dose máxima de paroxetina é 40. Mas no toque, às vezes a gente precisa usar o remédio acima da dose máxima dele. Isso pode acontecer. Então, 60 miligramas da paroxetina para o toque é acima da dose máxima, mas é uma coisa que a gente às vezes faz porque precisa. Mas lítio não tem evidência para toque, para associar com paroxetina. Então, não entendi. Deixa eu ver o que mais. A Adriana falou para a gente trocar a medicação. Ah, do caso clínico. Sim, uma possibilidade seria trocar a medicação. Outra coisa, seria uma possibilidade interessante para a nossa paciente do caso clínico, é tirar a paroxetina, porque ela já está há 1 ano e 3 meses, estava em remissão, não tinha nenhum sintoma ativo, a gente pode tirar o remédio. E eu coloquei isso exatamente porque às vezes a gente vê um paciente usando um remédio, a gente acha que a única opção é trocar. Mas se aquele paciente já está estável, já está em remissão, ali pelo menos há uns 6 meses, 1 ano, a gente pode tirar o remédio e ver, né? Tipo assim, muitas pessoas se mantêm em remissão, não tem mais quadro psiquiátrico ativo. Se a gente tirar e ver que ela precisa, a gente poderia entrar com outra possibilidade que causaria menos ganho de peso. Mas remédio psiquiátrico, gente, transtorno de ansiedade, depressão, a maioria das vezes não é para sempre, tá? Tem início, tem meio, tem fim. E as pessoas esquecem disso. Às vezes o psiquiatra passou um remédio há 15 anos atrás e a pessoa ainda está usando. Será que está precisando? Todo remédio a gente precisa ver se de fato está precisando, senão é um efeito colateral sem necessidade. Fabiana, pode falar. Ih, acho que sumiu. O Rafael falou: a resistência insulínica tem algum efeito no metabolismo basal do paciente? Sim, Rafael, é o seguinte, a resistência insulínica ela vai fazer com que a glicose ela não entra na célula, ela fica mais livre no sangue do paciente. Isso faz com que essa glicose ela vai oxidando as coisas ao redor, entendeu? Não é ideal que a gente fique com muita glicose no sangue, essa glicose precisa estar sendo direcionada para algum lugar, ou para dentro das células, ou para os músculos, ou para dentro do fígado para virar glicogênio. A glicose andando sozinha, assim, vamos dizer assim, no sangue é um problema. Então, isso é um problema. A Débora falou que faria o desmame do medicamento, começaria outro além da psicoterapia. Sim, eu acho que eu tentaria tirar primeiro esse remédio e se ela voltasse a ter pânico ou alguma coisa de ansiedade, pensar em algum outro. Vamos lá, Liliane. Análise do contexto do paciente, entender estilo de vida, relação com a comida, nesse caso, situação de troca de medicação. A Romênia falou que ama psicofarmacologia, eu também amo. Joia. A Glaucia falou que viu a palestra com os pais que eles amaram. Ai, coisa boa. A Júlia perguntou. Acabei me perdendo a explicação, queria entender melhor. Serotonina não, né? Imagina que você está falando da sertra. Não, não. Pera, Júlia. Não, tá tudo errado. Júlia, tá tudo errado, calma. Ó, você falou assim, serotonina é um medicamento que causa dependência e também ajuda no ganho de peso por esse aumento do apetite. Esse medicamento combina com melatonina por não estar tendo uma boa absorção, pode ser mais prejudicial à saúde dela, ser a troca de remédio. Júlia, tá tudo errado, tá? Quando eu falei dessa minha paciente específica, eu falei da venlafaxina, que é um antidepressivo, e da mirtazapina, que é um outro antidepressivo, tá? O que pode causar dependência são os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, clonazepam, alprazolam e etc, tá? Os antidepressivos não causam nenhum tipo de dependência, certo? A Érica, querida. A Liliane. E sobre a tamoxetina e risperidona para TEA, TDAH e TEA, o que pode dizer sobre isso? Olha,
nenhum remédio trata os sintomas centrais de autismo, tá? O que são os sintomas centrais de autismo? Déficit de comunicação, déficit de interação social, um baixo repertório de interesse. Por que a gente usa antipsicótico em pessoas que têm TEA, né? Principalmente em crianças que têm TEA? Para manejar sintomas, principalmente de raiva, quando tem algum tipo de agressão ao outro, agressão a si mesmo. Nesses casos, pode ser útil. E a atomoxetina para TDAH, igual eu falei, não é primeira linha, é segunda linha. Primeira linha para TDAH é Venvanse e Ritalina. A atomoxetina é segunda linha. Mas no TEA, especificamente, são pessoas que costumam ter mais efeito colateral com medicação. Então, pode ser que essa pessoa não tenha tolerado psicoestimulante, por isso entrou com a atomoxetina, é uma possibilidade. Datrícia, Ritalina engorda muito? Não, Datrícia, como eu falei na aula, a Ritalina não engorda, pelo contrário, diminui o apetite. A Raquel, a fluoxetina causa sono constante? Não. A fluoxetina, em algumas pessoas, 99,999% das pessoas vão se sentir mais despertas, mas algumas pessoas sentem um pouquinho mais de sono. Quando isso acontece, a gente passa ela para a noite. Se mesmo assim continuar com sono o dia todo, a gente pode pensar em trocar a medicação, mas não é comum desse sono constante. Todo psicofármaco, nos primeiros dias, tem mais efeito colateral. Então, geralmente, depois de, tipo assim, uns dias, geralmente uma semana, esses efeitos colaterais passam. Se não passar, aí a gente pode pensar em troca. A Rosana falou que a atomoxetina foi por causa de ansiedade. A fluoxetina pode ocasionar dor de cabeça, a sertralina pode ocasionar emagrecimento. Eu acho que eu já respondi essa pergunta. Mas a dor de cabeça pode ser nos primeiros dias, mas tende a melhorar com o tempo. Sertralina pode ter um risco pequeno de ganhar peso, mas pode ter emagrecimento também. Liliane, quando você compara remédio de Venvanse e atomoxetina como sendo de primeira linha e segunda linha, o que pode dizer sobre a meia-vida desses medicamentos? Ô Liliane, o Venvanse tem uma meia-vida entre 8 a 12 horas. Então, enquanto essa pessoa tomou ali de manhã, 8 horas da manhã, até umas 8 horas da noite, ela vai estar sob o efeito. Então, essa é a meia-vida. A atomoxetina, como ela não é psicoestimulante, o mecanismo de ação é muito diferente. Gente, eu tenho uma aula sobre psicofármaco. Eu vou pedir para os meninos mandarem para vocês no grupo, que eu explico todos os psicofármacos, que eu acho que vocês têm muitas dúvidas, pode ser que vai ser interessante para vocês. Está no YouTube. É uma aula, uma aula de 2 horas, mas é uma aula bem esclarecedora sobre os psicofármacos. A atomoxetina, como ela não é psicoestimulante, ela funciona diferente. Ela dura 24 horas no corpo, ela não tem esse efeito de, tipo, começar e terminar, entendeu? São formas diferentes de trabalhar, de funcionamento. Sertralina pode dar calor? Pode ser um desses sintomas de início, assim, Simone, tem que avaliar. A Liliane perguntou, TDAH entra em remissão? Liliane, pergunta de milhões. Olha, o tratamento para TDAH é um tratamento geralmente crônico. Quando a pessoa desenvolve outras estratégias, principalmente na psicoterapia, para lidar com os sintomas de TDAH, ela pode ser que vá não necessariamente precisar de um tratamento ad eternum, assim, para o TDAH, sabe? Mas geralmente tem um curso crônico. Então, não tem esse período, tipo, entrou em remissão do TDAH, vamos tirar o remédio. Não é bem assim que funciona com o TDAH, não, é mais complexo. A Vanessa falou que a gente poderia tirar a paroxetina, porque a gente pode surgir psicoterapia. Sim. Se for um tempo, ela pode voltar com esse. Quando uma pessoa tem um transtorno mental na vida, ela tem mais risco de ter outros transtornos mentais ou de outros no futuro. Inclusive, eu tenho uma paciente que teve um quadro de pânico com uns 4 anos atrás, fez uso de paroxetina, inclusive. Fez uso de paroxetina por mais ou menos 8 meses, depois retirava, ficou bem, e aí agora, uns 3 anos depois, ela voltou a ter 4 anos. Aí a gente tá de novo.
Remédio de muitos anos de uso pode perder o efeito. Vocês acham forte? Nick, Travou se for bastante quando você estava. antidepressivo, Travou na hora de qual parte, falando Lucas? sobre a paroxetina, no caso clínico. Para explicar Hum, de novo, eu acho que da minha... ajudaria. Beleza, obrigada. Eu tenho uma paciente que teve pânico uns 4 anos atrás, aí ela tratou com paroxetina por uns 8 meses, entrou em remissão, aí na época o psiquiatra tirou a paroxetina, ela ficou super bem, uns 3 anos sem sintoma nenhum, e aí esse ano agora ela voltou a ter sintoma de pânico, aí a gente entrou de novo com medicação para ela, quando ela entrar em estabilidade, a gente vai esperar de novo uns 6 meses, um ano, tirar de novo. Igual eu falei para você, sempre que possível a gente vai pensar em um tratamento que a gente vai começar e que a gente vai terminar. Pode ter recorrências ao longo da vida? Sim, mas não que justifique a gente manter um antidepressivo em uso contínuo. A Nick perguntou se usar muitos anos um remédio pode perder efeito e precisar de algo mais forte. Nick, depende. Se for remédio tipo benzodiazepínico, clonazepam, prazolam, rivotril, pode acontecer porque eles podem gerar esse tipo de tolerância, que aí precisando de doses cada vez maiores. Agora, quando é antidepressivo não tem capacidade de gerar dependência, então não causa tolerância de precisando de doses cada vez maiores. O que às vezes acontece é do transtorno se intensificar, entendeu? A Érica perguntou, no caso de pensamento suicida, o lítio tem eficácia? Tem alguns estudos que mostram eficácia do lítio, né, em pessoas que têm ideação suicida, mas é mais complexo, assim, são estudos... Tem estudo, por exemplo, que mostra que lugares que a concentração de lítio na água é maior, tem menor taxa de suicídio. Então, tem algumas evidências, mas ideação suicida só com medicação não é suficiente. A gente precisa pensar em outras formas de lidar com isso. Sobre o Ancitec da Trícia, é um remédio que também não tem muito efeito em apetite, mas não é primeira linha para nenhum transtorno psiquiátrico. A gente pode usar como adjuvante, assim. Caso, por exemplo, a pessoa desenvolveu uma alteração de libido com um antidepressivo, a gente pode associar o Ancitec para bloquear esse efeito colateral, mas ele sozinho é difícil de tratar alguma coisa na psiquiatria. Venvanse e Ritalina são indicados para TDAH. Qual dosagem mais eficaz para pacientes que são extremamente esquecidos e muito desatentos? Vanessa, depende, né? Se a pessoa for esquecida e desatenta por TDAH, ela precisa tratar o TDAH, e a dose é individual. Varia muito de paciente para paciente. Por isso que a gente precisa estar em acompanhamento, né? Não tem uma dose mágica para todas as pessoas. Certo, gente. Respondi todas as dúvidas. Vou mandar o link da aula de psicofármacos, que vocês têm muitas dúvidas, para os meninos compartilharem, que eu acho que é uma coisa interessante, assim, é legal. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, podem me mandar mensagem que a gente conversa. A da Trícia. Acho que os psiquiatras aqui estão precisando dessa aula. Tô rindo, mas tô preocupada. Da Trícia, se eu fosse especialista em corrigir cagada das pessoas, cara, sério, é surreal como que as pessoas são estranhas, assim, tipo, as pessoas acham que psiquiatria é terra de ninguém, elas fazem as coisas da cabeça delas, sem nenhuma evidência científica, e, tipo assim, às vezes eu pego paciente que tá fazendo tratamento há anos, tipo assim, há 10 anos, há 15 anos, e o tratamento está todo errado. Nossa, cara, dá muita dó, assim. Eu acho que é muito complicado, sabe? Porque, por exemplo, você vai no endócrino, o endócrino pede um exame, e aí com o exame ele faz seu diagnóstico. Você vai no cardio, o cardio faz um eletro do seu coração e te dá o diagnóstico. Mas o psiquiatra, é ele que te dá o diagnóstico. Se o olhar clínico dele não for um olhar apurado, aí você corre risco de perder muito dinheiro e muito tempo nesse tratamento. Tem alguns casos de pessoas que tomam antidepressivos por causa de algum diagnóstico, mas às vezes depois de um tempo, o paciente para de tomar e acaba piorando o quadro. Porque isso acontece. Thalia, se uma pessoa interrompe o tratamento antes de ter pelo menos 6 meses a 1 ano de remissão dos sintomas, volta mesmo. Então, tem esse tempo mínimo. A gente divide os tratamentos
tem o período, assim, de adaptação da medicação, de introdução. Quando essa pessoa não tem mais sintoma, a gente chama de remissão. E aí, quando entra em remissão, a gente faz mais ou menos 6 meses de tratamento, 6 meses a 1 ano, dependendo do transtorno, se for um toque, a gente pode fazer 1 ano a 2 anos, varia um pouco de transtorno para transtorno, e depois a gente tenta diminuir devagarzinho e tirar e suspender. Agora, se é esquizofrenia, transtorno bipolar, a gente não vai tirar, tá? O tratamento é crônico, a gente não vai tirar. Isso que eu tô falando é para transtornos, assim, de ansiedade, transtorno depressivo. Se for um transtorno depressivo, que a pessoa já teve mais de 3 episódios, ou que ela teve episódios graves previamente, a gente pode considerar manter contínuo. É uma coisa que a gente tem que ir avaliando caso a caso também. A Vanessa falou, que ótimo que você pensa dessa forma, aula muito esclarecedora, você pode dar novas palestras. Gente, estou à disposição. A negligência em vários contextos médicos, principalmente na psiquiatria, vem aumentando muito. Percebo uma negação dos transtornos, uma alta recomendação de psicofármacos apenas no sentido de mascarar sintomas e nunca no sentido de qualidade de vida do paciente. Ah, fofa, ainda bem que existem pacientes, profissionais como você que vão além do diagnóstico. Rosana, só para confirmar se eu entendi certo, a tamoxetina tem uma duração contínua diferente do Venvanse, que dura de 8 a 12 horas. Sim, Rosana, tanto que a tamoxetina só faz efeito a longo prazo, ela demora, assim, 1 mês para fazer efeito, do dia que toma. O Venvanse faz efeito na hora, tomou, fez efeito, não tomou, não fez. E, gente, sobre essa questão de, tipo assim, de medicalizar a vida, não adianta, sabe? Tipo assim, eu sou uma paciente, eu sempre falo isso para os meus, eu sou uma psiquiatra, eu sempre falo para os meus pacientes que não é obrigatório sair da minha consulta com uma receita, sabe? Eu vou lá para avaliar se precisa. E eu levo muito em consideração, assim, os riscos que a gente pode ter e os benefícios que a gente pode ter. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque a vida das pessoas é uma das coisas mais preciosas que elas têm, né? Não dá pra gente brincar com isso. Eu acho que a gente que trabalha com saúde tem que ter muita ética. Eu prezo muito por ter muita ética no meu trabalho, porque eu sei que a pessoa que está na minha frente, ela está confiando a vida a mim, ela está confiando, assim, as coisas mais pesadas que ela já pensou na vida, os pensamentos mais profundos a mim. É muita responsabilidade, eu faço questão de honrar isso, fazendo o trabalho mais claro que eu puder, explicando o máximo que eu puder, fazendo tudo baseado em evidência científica, estudando, trocando, conversando com o psicólogo, tudo para a gente conseguir o melhor tratamento possível para essa pessoa. Mas, eu acho que, tipo assim, as pessoas, por muito tempo, elas estavam acostumadas a ter médico ruim, sabe? Porque, tipo, a sua cidade tinha só um médico, ou você ia lá nele, eu lembro que a minha mãe falava que a cidade dela tinha o doutor de pirona, você podia chegar lá desde um resfriado ou uma apendicite que ele ia te passar de pirona. E por muito tempo isso era ok, assim, era o que tinha. E agora que a gente tem tido uma mudança muito grande no mercado da medicina, né, tem muito mais médicos se formando, as pessoas têm ficado mais criteriosas, né? Que tipo de médico eu quero ter? Você não precisa mais ir no doutor de pirona. Você pode escolher o médico que você tem. Então, eu, como psiquiatra, por exemplo, eu atendo online, eu tenho paciente de todos os estados brasileiros, literalmente, porque esses dias eu tive um do Amapá, que era o único estado que eu ainda não tinha. Então, se o meu paciente, a minha paciente do Acre, quiser ser minha paciente, ela pode ser minha paciente, ela não precisa ir no doutor paroxetina, que vai passar sempre remédio todo mundo. Dá tempo, pode dar mensagem que a gente vai conversando. Fico à disposição para outras aulas também, se os meninos quiserem. Eu, igual eu tô falando para vocês, né, eu levo muito a sério meu trabalho, assim, acho que a gente precisa ter muita cautela no que a gente faz. Sou completamente apaixonada, não tem como disfarçar, né? E fico à disposição aí no que eu puder ajudar vocês. Muito obrigado pela aula, eu tenho certeza que foi extremamente enriquecedora, incrível, didática impecável. Fiquei Me sigam no Instagram para mais conteúdos. É isso. Sua didática é muito perfeita, eu fiquei apaixonado, até porque eu também trabalho dando aula
para ensino médio, então didática é uma coisa que Dá aula, Lucas? Você dá aula de quê? eu dou aula particular de reforço escolar. Eu dou aula de matemática para ensino fundamental e de física para o ensino médio. Inclusive, gente, não é por nada não, mas a gente que trabalha com saúde, a gente tem que trabalhar nossa comunicação, tá? Não é opcional, não é opcional. Até porque nosso público, na maioria das vezes, não é nossa área. A gente vai falar para pessoas que não estão dentro da nossa área. Mas nem só isso, tá, Lucas? Mas, por exemplo, quando um paciente vai ser o seu paciente, se você não tiver uma boa comunicação, ele não Sim. vai, tipo assim, você precisa ter uma capacidade persuasiva, mas, tipo assim, não de um jeito ruim, mas, tipo assim, por exemplo, o paciente vai virar para você e falar assim, mas por que que eu preciso desse remédio? Mas por que que você quer que eu faça isso? Precisa ter, entendeu? A gente precisa trabalhar isso na gente. E eu, inclusive, vou fazer uma aula sobre isso. Tipo assim, sobre posicionamento digital, que eu tô cansada já de ver gente ruim na internet falando um monte de coisa errada. Então, a gente que sabe, a gente que está estudando, a gente que está se desenvolvendo enquanto profissional, a gente tem que estar na internet para proteger essas pessoas da galera quântica, entendeu? Se não tiver alguém falando assim, como que a gente trata pânico, a galera quântica tá lá ensinando a pedra para tratar pânico, entendeu? Tipo assim, tá lá vendendo cristal para tratamento de ansiedade. Então a gente precisa estar nas redes sociais, se posicionando enquanto profissional de saúde. Com certeza. Gente, acho que por hoje é só, né? Nosso último dia de congresso. Eu espero que tenha. Eu tenho certeza que foi uma experiência enriquecedora para todo mundo. Não esqueçam de seguir as redes sociais da Ana Luísa, tá aí no chat. Da Startup PC também, para mais conteúdos assim. Se tiverem qualquer dúvida, a gente promove sempre outros eventos. A gente é um projeto que está aqui para agregar valor, né? Muito obrigado a todos que ficaram, né, até esses momentos finais. E é isso. Obrigado a todos, obrigado a presença de todos. E é isso. As meninas querendo que eu dou aula na